Oi, tudo bem com você? Meu nome é Roberto, sou professor de Geografia e hoje nós vamos falar sobre os tipos de mapas. Vamos lá? Vamos lá então. Bom, antes de mais nada, eu peço para você que você já deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe o canal, que você me ajuda demais, belezinha? Vamos lá então. O que é um mapa? Um mapa é uma representação gráfica das características naturais ou sociais do nosso planeta em uma superfície plana, tipo um papel, um pedaço de couro, um tecido, ou se for o cara do Prison Break nas costas dele mesmo. Caso você não tenha assistido Prison Break, as primeiras temporadas são, muito boas, tá? E o cara tatua o mapa do presídio nas costas dele. Muito legal essa série. E quem que é a ciência que estuda e produz mapas? É a cartografia. Caso você queira ser um cartógrafo, existe esse tipo de ciência aí, beleza? Quais são os elementos que compõem um mapa? Nós temos, por exemplo, um elemento importantíssimo que é o título. Título, galera, é sempre importante ter 3 dados, tá? Título é importante ter o assunto, no caso aqui desse mapa é urbanização, ter a localização, que no caso aqui tem esse mapinha do Brasil azul, quer dizer, Brasil, e ter a data, né, que é de 2010. Então, assunto, localização e data são dados importantes dentro de um título, de um mapa, de um gráfico, de uma tabela. Dentro do mapa é importante também ter a fonte, de onde você tirou esse mapa. No caso aqui, a fonte é o próprio IBGE. É importante ter a legenda. A legenda vai te explicar o que são esses dados que estão dentro do mapa, né? Então, aqui nós temos a legenda mostrando os círculos, né, que são as cidades, no caso aqui, né, as maiores cidades, no caso, né, o círculo na legenda, né, vai de uma ordem crescente. Então, quanto menor o círculo, menor é o dado. No caso, quanto maior é o círculo, maior é o dado. A gente vê que a maior cidade, por exemplo, é São Paulo, está com um círculo maior. E tem outra legenda, tem 2 legendas aqui. A outra legenda é a população urbana no população total. Então, a quantidade de pessoas. E aí segue também a ordem crescente, só que questão da cor, né? As cores mais frias, mais claras, quer dizer menor concentração. E as cores mais escuras, mais quentes, quer dizer maior concentração. Então, quanto mais escuro, maior é a concentração. Beleza? Outro dado importante dentro do mapa é a orientação, sempre mostrando para onde está o norte, porque sabendo para onde está o norte, você sabe que o leste está para lá, que o sul está para cá, que o oeste está para cá. Então, é importante ter a orientação para você se localizar. Sem orientação é impossível você se localizar dentro de um mapa. É importante ter a escala. Aqui tem 2 escalas, tem a gráfica e tem a numérica, tá? Só que está tão pequenininho que eu não consigo ver, mas a escala gráfica é aquela que é o desenho. Por exemplo, aqui, cada tracinho desses aqui, cada espacinho desse representa um número. Vamos supor que aqui é 50 quilômetros. Então, esse espacinho significa 50 quilômetros. Vamos supor que aqui tem 1 centímetro. Então, a cada 1 centímetro medido dentro do mapa são 50 quilômetros na realidade. A gráfica é molezinha. Já a numérica, vamos supor que ela está aqui 1 para 500 mil. 1 para 500 mil, aí você vai fazer o seguinte: 1 centímetro no mapa equivale-se a 500 mil centímetros na realidade, que, se eu não me engano, dá 5 quilômetros, se eu não estiver errado. Então, cada centímetro medido no mapa são 5 quilômetros. Enfim, a escala é importante para você medir distâncias dentro do mapa. Depois eu vou fazer uma aula específica sobre escala. E também tem a projeção, falando aqui nesse caso, qual que é a projeção utilizada nesse mapa, que chama-se policônica. Aí eu vou fazer uma aula sobre projeções, mas basicamente aqui, o que foi feito? Foi como se tivesse colocado vários cones ao redor da Terra, e aí juntou esses cones e fez esse mapa. Cone mesmo, de tipo pirâmide, certo? E também aqui, né, nós temos as linhas imaginárias, as latitudes, longitudes também fazem parte desse mapa aqui no caso, beleza? Mas é importante ter o título, ter a fonte, ter escala, ter orientação, né? É importantíssimo ter essas características aí, a legenda, obviamente. Aqui nós temos os símbolos cartográficos, também são importantes dentro do mapa, né? E aí os símbolos, em geral, são esses aqui, né? Mas o símbolo sempre vai vir identificado dentro de um mapa, então é só para lembrar que existem os símbolos. Quando o símbolo não é possível, por exemplo, ter um símbolo de ouro, aí são feitos alguns ícones especiais. Então, aqui, por exemplo, nós temos aí um gráfico mostrando os minérios, né, onde está concentrado cada minério aí dentro do território brasileiro. Os mapas temáticos, o que são eles? Então, para alguns tipos de mapas, né, os mapas temáticos eles usam um tema, por exemplo, urbanização, relevo brasileiro, as pastagens,
E aí, através dos mapas temáticos, pode ser produzido, né, um mapa físico, um mapa político, né, um mapa econômico, demográfico, né, que seja. Vamos lá para os exemplos. Mapa físico. Esse aqui mostra as altitudes do Brasil. Então, aqui está relacionado com o relevo. Quanto maior, né, aqui a cor, né, quanto mais quente é a cor, mais alto é o lugar. Então, a gente vê que as maiores altitudes do Brasil estão concentradas aqui na região centro-sul, enquanto na região amazônica são altitudes baixas. Então, mapa físico mostra características físicas do território. Aqui nós temos um mapa político. O mapa político ele mostra os limites, né, entre os estados, mostra que as fronteiras do Brasil com outros países, né, então fronteira nós estamos falando de país, limite nós estamos falando de divisas, na verdade a gente está falando de um estado do território brasileiro para o outro, e aí sim, divisa, né? A gente está falando de cidade, né? Os limites são de cidades. E aqui também mostra o território dentro do mar do Brasil, né? Que o Brasil também tem um território do mar. Então, essa linha azul aqui, ó, é parte do território marítimo brasileiro. Aqui nessa pontinha, por exemplo, está Fernando de Noronha, famosa ilha de Fernando de Noronha. Aqui nós temos um mapa da economia brasileira, e aí nós temos algumas cores importantes aí, ó. Cor verde a cor verde, ó, atividade predominantemente extrativista, que as pessoas tiram do que está na natureza para sobreviverem. Aí o rosa é agropecuária para o alto consumo, ou seja, subsistência, produção de alimentos para o próprio Brasil em geral, né? Aqui embaixo nós temos aí agropecuária comercial, que é a produção de alimentos para vender para o exterior. Aqui, no roxo, nós temos aqui uma economia diversificada através de comércio. Ou seja, um mapa sobre a economia brasileira. Só que esse mapa está bem grande, né? Não está com muitos detalhes. Nós temos, por exemplo, um mapa urbano. Esse aqui mostra a densidade demográfica, a concentração de pessoas. Então, a gente percebe aqui, ó, região centro-sul, uma concentração de pessoas muito maior do que aqui o centro-norte, certo? O Nordeste também tem uma concentração bem grande na região litorânea. Aqui nós temos um mapa, né, do desmatamento, né? Esse mapa ambiental aqui, né, inclusive, ele está no infográfico. Você pode perceber que ele está passando de ano a ano. Então, é um mapa ambiental / histórico. Ele mostra uma série histórica de mapas. E aí você percebe como o desmatamento veio aumentando aí, né, ao longo dos anos. Então, o desmatamento do bioma Amazônia aí, ó, foi aumentando bastante ao longo dos anos aí desde 2007, progressivamente aumentando. Principalmente aqui no limite, né, da região aqui onde tem a Caatinga, né, passando para cá, ó, na região do Pará, né, do Maranhão ali tem um grande desmatamento. Enfim, esses são os mapas temáticos, viram eles? Têm temas específicos e através desses temas são produzidos os mapas. Outro tipo de mapa são as anamorfoses. Anamorfose é um mapa que não tem uma forma definida, né? Ele é um mapa gráfico, né? Ele é um mapa que tenta mostrar para você os dados dele através de tamanho. Por exemplo, olha só, aqui nós temos uma anamorfose das maiores populações do mundo. Esse aqui é de 2017, tá? Tá até desatualizado. A Índia já teria que ser maior que a China nessa anamorfose. Então, as maiores populações estão maiores aqui dentro dessa anamorfose. Então, quanto maior, maior é a quantidade. A anamorfose é esse tipo de mapa aí, né? Nós temos também os mapas topográficos, que eles mostram as altitudes do relevo. Eles usam as curvas de nível. Por exemplo, a curva de nível é isso aqui, ó. Dentro das curvas de nível, nós temos aí as cotas, né? As cotas de altitude. A cota de altitude é esse número aqui, ó. Então, dentro aqui dessa cota, nós temos entre 0 e 50 metros. Então, esse lugar aqui, ó, está entre 0 e 50 metros de altitude. Já esse aqui tem entre 50 e 100. Esse menorzinho aqui já tem entre 100 e 150. E dentro desse aqui está acima de 150. Aqui nós temos, galera, percebam, de 0 para 50, de 50 para 100, de 100 para 150, a mesma distância, né? 50. Então, isso aqui chama-se equidistância. Dentro das curvas de nível, né? As distâncias são as mesmas numericamente, né? Porque eu não estou falando de distância dos círculos, né? Óbvio, esse círculo aqui entre o 0 e o 50 é uma área bem maior do que a acima de 150, certo? Mas aqui a distância entre os números, entre as altitudes, é sempre a mesma. Chama-se equidistância. Percebam que aqui tem esse ponto A ou B, e aqui, ó, essa linha é para traçar o perfil. O que é um perfil?
é essa imagem aqui, para mostrar que aqui tem um morro, uma serra que seja. Então veja aqui esse exemplo, ó, de A até esse A com linha aqui, ó, foi feita uma linha. Vamos supor que você fez com uma linha com a régua. O que você vai fazer? Você vai chegar aqui e colocar as altitudes, ó, 0, 50, 100, mesma que a distância. Aqui embaixo você vai colocar as distâncias, porque você vai usar uma escala aqui. Aí você vai pegar a sua régua e vai medir qual que é a distância, né, de um ponto até o outro. Vai colocar aqui embaixo e aí você vai ver a altitude do relevo. O nome disso aqui é perfil topográfico, certo? Bom, dito isso, eu agradeço a presença de vocês, né? Aqui tem mapas, é um tema bem simples, né? Basicamente fala sobre mapas temáticos que existem, mas obrigado pela companhia. Caso você tenha algum comentário, algum pedido, deixa aí embaixo que aí eu vou tentar atender a todos que pedirem. Obrigado pela companhia mais uma vez e até a próxima.